Vou te ensinar a fazer um post do zero usando o Canva de uma forma bem simples, usando a versão gratuita. Primeira coisa que você vai fazer é ir em criar, tamanho personalizado. Se for para o Instagram, você vai usar o tamanho largura 1080 por 1350 pixels. O Instagram aceita o tamanho 1080 por 1440, só que só se você postar direto pelo Instagram. Quem usa ferramentas de agendamento, eh, por exemplo, no meu caso, eu uso a própria Meta para agendar os posts. Ele não aceita um tamanho maior que esse. Então eu sempre faço 1080 por 1350. E aí ele vai criar um design todo branco, tá. Eu vou te ensinar a fazer sem precisar pegar um modelo que já existe. Então vamos lá, eu vou escrever aqui em cima, teste de post. Então eu sempre coloco os nomes, porque depois fica mais fácil de você localizá-los. E aí o que que você precisa? Você precisa saber a cor do seu post, a fonte, isso é uma das informações mais importantes. Então eu vou utilizar aqui a minha paleta. No meu Instagram, vocês vão ver que eu sempre uso esse rosa, branco, preto, azul. Uma forma de fazer é dar um print aqui na tela, se você não souber qual que é a cor da sua paleta. Aí você vai capturar ali aquele pedacinho, vai lá no post e você joga aqui, vou pôr aqui no canto, só para poder saber qual é a cor. Ó, na hora que você clica, e clica em cima da cor, ele vai aparecer opa, quer ver? Cores no documento. Quando você clica nesse cantinho aqui no mais, e você vem nesse conta-gotas, e você clica aqui, ó, ele dá exatamente a cor que eu uso, certo? Mas deixa eu mostrar antes uma outra coisa para vocês. Se no teu Canva não estiver aparecendo essa régua aqui em cima e na lateral, você vem em arquivo, configurações, mostrar réguas e guias. Então, se eu clicar, ele vai apagar. E se eu colocar agora, ele vai aparecer. E aí, é sempre importante você saber que num post você não vai usar o espaço inteiro dele, você vai ter uma margem. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, conforme eu mexo aqui com esse print que eu tinha colocado, vocês estão vendo que aparece uma linha? Ó, quando eu chego aqui, que aparece uma linha que faz uma cruz, é exatamente o centro do post. Se eu vir um pouquinho para o lado, ó, ele vai me dar margem de onde eu posso começar, o topo, o lado direito, e a parte inferior no meio. Então, você sempre vai trabalhar dentro desse quadrado. Se para você for mais fácil visualizar essa linha o tempo todo, você pode ir lá em cima, quando só tô passando o mouse em cima. Se você clicar e arrastar, vai aparecer um traço roxo, mas ó, na hora que eu chego na marcação, ele muda a cor. Aí eu posso fazer aqui do lado também e puxar, ó, pro lado direito. Ele sempre vai, ó, tá vindo roxo, 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 ficou rosa porque pegou a margem esquerda. Aí ele roxo, 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 chegar no meio ele vai ficar rosa de novo, viu? E aí se eu chegar aqui na lateral direita, ele vai ficar rosa de novo. Então você pode fazer isso aqui para visualizar melhor a margem. Então significa que você vai trabalhar dentro desse espaço aqui, certo? Essas laterais são um respiro. Então vamos começar. Eu quero o fundo todo da cor da minha paleta. Então eu fiz aquele print, eu venho aqui nas cores, clico no mais, adicionar uma nova cor. Vou fazer de conta que não apareceu ali, vou em conta-gotas e ele clicou e ficou todo da minha cor. Se eu clicar em cima, vai ter um elemento, então eu vou deletar esse elemento, certo? Só que eu não quero uma cor chapada, eu quero fazer um gradiente de cores. Então o que que eu posso fazer? Eu posso vir em elementos e vou procurar o gradiente. Talvez a parte mais vamos pôr só gradiente. A parte mais complicada é você descobrir os nomes dos elementos. Para isso existe muita coisa na internet, então é legal fuçar, saber os nomes. Toda vez que tem essa coroa, é um produto premium, então ou você vai pagar por exatamente aquele elemento, ou você consegue procurar uma versão gratuita. Então vamos ver se a gente acha algum aqui que seja colorido. Vamos testar esse amarelo. Ó, esse amarelo é um gradiente de lateral, e aí eu posso trabalhar nele inteiro, eu posso trabalhar às vezes só um pedaço, eu posso trabalhar só aqui o ponto. Só que qual é o problema desse aqui? Ficou essa linha no meio, então fica algo amador. Então vamos tentar achar um gradiente que não fique desse jeito, que ele suma. Vamos ver se aqui é Abstract Gradient Background, vamos ver se dá certo. Ó, esse é como se fosse uma sombra. Então eu puxo ele aqui para ficar completo. Às vezes você pode até puxar um pouquinho mais para ficar melhor. Se eu quiser manter minha cor, mas só colocar uma sombra. Mas não é isso ainda que eu quero um gradiente com cor. Aqui, legal. Então, ó, vou puxar aqui um pouquinho. Ah, não, esse também. Essa é a partezinha mais complicada, porque a gente precisa encontrar um que não fique aquela sombra. Ó, esse aqui vai dar certo. Então eu vou isso é importante. Eu coloquei um elemento que ele tá nessa posição. Eu consigo clicar e mudar, ó, eu posso deixar ele no ângulo de 90 graus, posso virar ele 90 graus novamente, por exemplo, se eu quiser usar no topo, certo? Mas vamos usar ele embaixo, ao invés de usar no topo. Então vamos lá, 90. E aí eu posso trabalhar essa cor, eu posso utilizar um azul, posso usar um vermelho. Não faz sentido eu usar o mesmo rosa, né, não vai mudar muita coisa, mas vamos usar o roxo.
E aí eu posso, por exemplo, eu quero aumentar bastante o espaço, eu quero que ele fique mais roxo do que rosa. Eu também posso deixar ele um pouco menor, então jogo ele aqui para baixo, que ele vai dar uma leve sombra, mas já vai dar uma diferença no tipo do conteúdo, no tipo do post, né, na verdade. Vamos testar uma outra cor aqui. Não, preto não tá tão legal, azul, vamos pôr o amarelo. Eu posso, às vezes, ó, usar só um pouquinho também, só a sombra dele. Na parte de cima eu posso usar sombra. Vamos ver se como é que fica. Sombra. Então lembra que eu tenho que achar um elemento que não seja premium, né, então vamos testar aqui. Ó, vou virar um ângulo de 180 graus nesse caso, vou puxar aqui. Eu não quero muito forte, então vou por aqui. Vou subir ele um pouquinho mais, certo? Mas não gostei. Vamos ver se eu consigo. Pronto, vamos assim, certo? Então esse aqui vai ser meu fundo, para não ficar uma cor chapada e uma cor um pouquinho diferente. Vamos no texto. É legal que você tenha a fonte, eh, que você vai usar padronizada ali nos seus posts para as pessoas baterem o olho e verem como que é. Mas se você não sabe, você pode fazer alguns testes. Existem alguns modelos prontos, da mesma forma, né, tem alguns que são premium, outros não, vamos ver o que que eu não, espera aí, não é bem aqui. Ah, é aqui, ó. Viu, ó, eu posso usar alguns que já existem pronto. Opa. Ah, então quando eu clico em algum que é premium, ele às vezes dá até a opção para você testar por 30 dias, mas vamos utilizar só os gratuitos para mostrar. Ó, aqui uma outra opção. Não quero fazer algo tão diferente assim. Vamos pensar. Aqui. Beleza. Aqui é uma imagem que ela tem 3 elementos diferentes. A gente tem um textinho menor aqui em cima, um número maior e um outro texto aqui. E aí foram feitos 3 caixas de textos e elas estão agrupadas. Então, primeiro o que que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar sempre utilizando. Ó, quando você tiver dificuldade, você clica no elemento, vem em posição e vê se ele tá para trás para não atrapalhar. Mas aqui, beleza, aqui eu quero vou jogar esse elemento para baixo para não me atrapalhar por enquanto. Eu quero aumentar aqui para ele ficar dentro da margem, certo? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou desagrupar, e agora esses elementos podem ser movidos separadamente. Então eu posso utilizar da forma que eu quiser. Mas, fora esse tipo de texto que tem aqui, você pode criar o seu. Então, vem aqui em adicionar uma caixa de texto, vou pôr um tamanho maior para eu enxergar enquanto eu trabalho. Vamos usar uma fonte Big Spartan, que é uma fonte boa para título. Então, vamos fazer um post assim, ó. Quem vence o Big Brother Brasil 2026? O que que a gente precisa pensar na hora que está criando um post? Primeiro que ele precisa estar dentro daquela caixa que eu coloquei para vocês ali, certo? Uma segunda questão é o contraste. Aqui eu tenho preto, e agora eu vou pôr aqui em cima para vocês verem a diferença. Eu vou pôr as letras em branco. O branco dá muito mais destaque. Então é super importante quando vocês vão fazer algum tipo de, deixa eu tirar esse fundo aqui, algum tipo de post, vocês saberem usar o contraste. Por exemplo, se eu usar um rosa claro, tem um contraste legal. Se eu usar o vermelho, eu não consigo enxergar. Isso aqui vem o Canva tem essa função aqui de pede para o Canva, é para IA, tá? Mas vamos mexer aqui. Se eu quiser mudar a cor e usar um roxo, o contraste é pouco. Então a gente tem que pensar assim, o que que facilita a leitura? Principalmente para rede social, facilitar a leitura é o mais importante. Se eu uso cinza, ele atrapalha a visão. O amarelo já abre um pouquinho melhor, o verde, o azul. Então, a cor que você escolhe influencia muito no teu post, porque é aquilo que vai facilitar ou dificultar a leitura. Então, eu quero fazer um degradê na letra. Isso é muito ruim para quem tá vendo ali enxergar o que tá escrito. Então, vamos lá, vamos apagar os outros dois. Vamos colocar aqui no branco, certo? Mas eu preciso criar alguma coisa aqui para fazer algo diferente no título, para não ficar um texto simples. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso dividir esse texto. Então, quem vence, o. E vou deixar Big Brother Brasil 26 separado. Não, vou pôr o 26 separado também. Então, sempre usando aqui
as suas fontes ou aquilo que você tem de orientação da sua marca. Eu posso trabalhar com fontes diferentes, por exemplo. Ó, a Montserrat é uma fonte fininha, mas talvez a gente tem que pensar sempre assim, no tipo, será que vai me ajudar ou vai me atrapalhar esse tipo de fonte? Aí uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou usar uma fonte menor, tá, então, uma fonte mais fina. Só que aí eu vou aumentar o tamanho dela, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso mudar aqui em cima também, tá, mas aqui eu gosto de fazer assim que facilita. Quem vence o Big Brother Brasil, ó, eu vou afastar aqui até ele ficar bem justinho, e aí eu faço isso aqui, ó, puxo, pra eles ficarem do mesmo tamanho. E aí aqui, se eu quisesse, eu poderia fazer a mesma coisa com 2026, ó, eu ajunto ele aqui. Eu posso mudar aqui em cima e pôr, tipo, 80, só que aí sempre eu vou ter que mexer aqui, mas o jeito mais fácil é você colocar aqui e arrastar, certo? Então eu posso trabalhar com fontes diferentes, vamos ver aqui. Vemos Neo, vou achar uma para Instagram é sempre fundamental você pensar uma fonte que não atrapalhe a leitura. Ela pode ser bonita, ela pode ser diferente, mas ela precisa ser fácil de ler. Quer ver? Deixa eu achar uma letra uma fonte difícil. Ainda que eu diminua, a gente não consegue entender o que está escrito aqui. Então, usar uma fonte de aqui uma fonte simples, assim, que a pessoa consiga ler, é fundamental na hora de criar um post. Então tá bom, vou ajustar aqui, opa, e eu vou arrastar até aumentar. Tá, eu quero que o 2026 não tenha destaque, então eu vou diminuir ele, vou mudar a fonte dele, vou pôr ele aqui embaixo. Posso pôr aqui no cantinho. Aí eu vou alinhar ele aqui à direita. Mas eu quero dar um destaque para o Big Brother Brasil. E aí na hora de fazer o destaque, você pode tanto, por exemplo, eu posso aumentar a letra. E aí a ideia é você trabalhar a sua criatividade. Então, configurações avançadas, espaçamento entre letras, eu posso juntar um pouco mais as letras, eu posso aqui mexer um pouco mais as linhas, ó, tá vendo que ele fica mais grudadinho. Posso jogar aqui tudo para a esquerda, posso diminuir, fazer, ó, ok, vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou eu vou deixar ele bem ajustadinho aqui, ó, até o ponto que ele não muda a letra de lugar. Aí eu vou ampliar. E aí o que que eu posso fazer? Eu vou jogar isso aqui para cima, isso aqui para baixo, primeiro para trabalhar. Cliquei aqui na fonte inicial, eu vou em posição, no meio. Aqui ele tá bem centralizado, tá? Aí eu posso vir com esse 2026. Vamos usar a mesma fonte que eu usei aqui em cima, em guia serif. Cadê? Normalmente ela fica aqui por cima, as que eu tô usando. Aqui. E aí eu vou colocar ela aqui no cantinho. Se eu tiver com dúvida se tá alinhado ou não, você sempre pode vir aqui, ó, cliquei aqui, aperto o shift, clico na outra fonte, ele vai juntar tudo. Posição, embaixo, ele vai alinhar exatamente embaixo. Só que aqui, não vai dar muito certo, se eu fizer dessa forma não vai ficar legal. Beleza, 2026, e vou pôr esse quem vence o Big Brother em cima do Big. Eu posso até aumentar aqui a letra, ó, pra tentar deixar mais pra ficar bem aqui você vai ver que eu vou passar um pouquinho da linha, mas é só pra letra ficar alinhada com a outra fonte aqui, porque as fontes são diferentes. Então, quem vence o Big Brother é a mesma coisa aqui, 2026, ok, beleza. Vamos colocar aquele elemento do gradiente de novo, ver se eu acho, né, que eu já perdi. Não, esse aqui não. É, é gradiente que eu tenho que pôr esse. Vou procurar. Tá bom, vamos usar não, o amarelo fica aquela linha que eu falei pra vocês, então não dá pra usar. Aqui, esse azul é interessante, porque ele é de quina, mas não fica uma linha, mas eu posso mudar as cores aqui. Então eu posso usar, por exemplo, o meu rosa no começo, e aqui usar um roxo, por exemplo, mas não gostei. Vamos lá. Gente, para fazer posts, na verdade, é muito mais fácil você pegar um modelo pronto. Só que quando você pega um modelo pronto, você corre o risco de ficar muito padronizado junto com as outras pessoas. Muito parecido, então é legal você criar algo diferente. Ó, eu posso fazer algo que eu de vez em quando eu faço, por exemplo, eu subo bastante, e aí vou subir mais um pouquinho, ó. Só que ao invés de deixar aqui, eu desço ali um pouquinho mais, pra mexer um pouco com as sombras,
E, enfim, eu gosto mais assim. Aí eu venho aqui, eu tô nesse elemento, certo? Baixei ele aqui, não vou mexer nele por enquanto, praticamente tá pronto, eu venho em posição e vou jogar ele lá pra trás, certo? Agora, eu quero alguns elementos do Big Brother. Então, eu venho aqui no Google, vou procurar Big Brother Brasil. Imagens. hã, tá, eu quero essa imagem aqui. O que que eu posso fazer? Abrir em uma nova guia, eu vou salvar a imagem. Vamos ver aqui mais elemento. Os 3 possíveis finalistas. Ah, isso é importante. Quando você vai pegar alguma imagem, é interessante você tomar cuidado com imagens cortadas. Por exemplo, essa imagem aqui. Na hora que eu for usar ela no post, vai ficar parte da cabeça cortada, não vai aparecer a as mãos, o braço, isso atrapalha muito. Então, é legal você tentar usar alguma imagem mais completa. Então vamos nessa aqui, ó. Abrir em uma nova guia, vou salvar. Agora vamos aqui, Ana Ana Paula. Ó, igual essa imagem aqui, corta a cabeça. Então vamos pegar essa aqui, abrir em uma nova guia. Sempre imagens maiores vão ter mais qualidade, provavelmente, tá? Às vezes você pega umas imagens muito pequenininhas e é muito difícil de trabalhar com elas. De Juliana, que vai ser a possível final do Big Brother. Aqui. Ó, essa não é uma imagem muito grande, ela é 400 por 200, deixa eu ver essa aqui. Ah, essa é 1.200 por 1.200. Abrir uma nova guia. Se você tem o Canva Pro, você consegue tirar o fundo lá direto, mas a gente não tem. Então, o que que a gente faz? Remove ponto BG, tá? Faça um upload. Aí eu vou lá onde eu salvei minhas fotos. E aí ele vai tirar o fundo, você vem em download, e aí você vai na versão gratuita, óbvio, visualizar. Agora eu quero mais um. Beleza. Tô lá no meu post, fazendo algum post da minha empresa, da minha marca, eu sei que é só um exemplo para vocês, tá? Eu venho em uploads, fazer upload de arquivo. E aí eu vou subir essas fotos que eu escolhi com fundo transparente. Fundo transparente. Posso fazer uma de cada vez, já tô colocando todas de uma vez. E elas vão aparecer aqui para mim. E aí a questão agora é você conseguir usar os elementos de uma forma que eles fiquem conversando entre si, porque eles têm tamanhos diferentes. Então, aqui. Quem vai vencer o Big Brother Brasil? Vamos usar borracha? Borracha de pixels. Porque é o seguinte, eu não quero usar logo, porque eu já usei o nome ali. Então, eu vou vir aqui, borracha de pixels, vou apagar só esse pedacinho. Pronto. E aí ele apagou. Isso aqui eu consigo fazer na versão gratuita. E vou jogar aqui no cantinho. Agora vamos trabalhar os elementos. Eu posso colocar eles juntos. Colocar aqui. Então, o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, igual eu coloquei a Ana Paula aqui, muito menor do que o tamanho da Milena e do Juliano, então fica desproporcional. Eu preciso fazer de um jeito que eles fiquem proporcionais entre si, certo? Agora vamos ver como que a gente vai trabalhar. Se eu jogar ela aqui pra cima, ainda que eu colocasse, clico lá pra trás, você vê que ela fica sem perna, sem cabeça, sem perna, sem cabeça, não, fica sem perna. Então, talvez o melhor jeito seja usar aqui embaixo mesmo. Então, peraí, vamos tentar outra coisa. Esse elementinho aqui do hobby. Jogar a Ana Paula pra frente, posição pra frente. Pensar. Vamos Ana Paula aqui, então ajudando, ó. Deixa eu ver se eu acho uma outra foto da Ana Paula. Vamos abrir uma nova guia. Ah lá. Aqui, vamos baixar. Então, eu devo deletar isso aqui, vou lá em upload de novo. Beleza. Agora, ó, faz mais sentido porque não tem a mão pra cima, não atrapalha tanto. E aí é legal tentar deixar, ó, o Juliano tá muito pequeno perto das duas, o rosto. Então vamos tentar deixar meio parecido. Aí, é importante trabalhar as imagens. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar a Milena pra frente, eu venho aqui, ó, pra frente. Assim, ó, o braço da Ana Paula ficou pra trás, aí eu quero pôr o Juliano pra frente. Vamos saber o que fica melhor.
Assim tá um pouco desproporcional, né. Tá, beleza. O que que é importante saber? Eu não gostei muito desse hobby aqui não, vamos ver se eu fazer diferente, ó, eu vou virar ele um pouquinho e deixar ele saindo de lado. Eu posso ampliar um pouquinho, espera aí. Quando você está fazendo alguma arte, você não precisa necessariamente, deixar, tipo, o título todo aparecendo e os elementos separados, você pode pôr, às vezes, um pouco em cima do outro, desde que não atrapalhe a leitura. Por exemplo, aqui eu poderia vou juntar tudo e vou aumentar eles todos, para ver como é que ficaria. Opa. Aqui até faz sentido cobrir um pouco o Brasil, não estaria atrapalhando, porque as pessoas ligam a foto, os elementos ao Big Brother Brasil, mas quando você está fazendo da sua empresa, da sua marca, muitas vezes se você cobrir alguma palavra, pode atrapalhar. Então eu poderia jogar todos eles para trás da letra também, tá, cuidado pra então eu venho aqui no elemento, jogo para trás, só que ficou, lembra que tem aquele elemento gradiente? Você vai jogar para trás antes do elemento, então vou jogar a imagem aqui para frente, posição, para trás. "Ah, não fiz assi não gostei assim, quero voltar". Você pode vir aqui em cima ou Ctrl Z ou vir em desfazer, ele vai voltando aquilo que eu fiz, ó, até diminuir, certo? E é isso, você pode trabalhar os elementos, você pode vir coisas que você tem aqui no Canva. Primeiro, aqui você vai ter modelos. Se você clicar em algum modelo, ó, vou clicar aqui, ó. Você quer adicionar o modelo como uma nova página? Você vai adicionar uma nova página, ele vai criar embaixo, ou o que você tem que tomar cuidado, né, substituir atual. Se você fizer isso, ele apaga tudo que você fez. Então você vai lá em desfazer, para não perder aquilo que você fez, certo? Elementos. Aqui você pode usar vários elementos. Então, algumas coisas que eu tenho aqui, por exemplo, se eu procurar por Instagram, ele dá o logo do Instagram, vamos supor que no teu post você quer colocar teu Instagram, Facebook, TikTok, né. Lembra sempre que eu falei dos contrastes, então, ó, Instagram, vamos achar aqui TikTok. Nem tudo que você colocar, ele vai dar a opção de mudar a cor, tá. Então é importante você ter noção disso. Ó, esse aqui eu até consigo mudar a cor do TikTok, só que não faz sentido, porque é uma marca, então a gente não muda a cor. Aí o que você pode fazer? Eu quero deixar os elementos iguais, ó, tá vendo que eles são diferentes? Você pode ir puxando, 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 ó, na hora que você chegar bem próximo, eu vou aumentar pra vocês verem bem. Tô puxando, ó, eu mexo aqui. A hora que eu consigo alinhar, ele forma uma linha aqui, assim. E se eu clicar um no outro e colocar a posição, se eles estivessem desalinhados, eu ia conseguir pôr pra alinhar em cima ou embaixo, mas eles estão corretos aqui. Elementos. Ah, eu quero pôr um troféu. Vai aparecer aqui, lembra aqueles que têm a coroa, são pagos e os outros são gratuitos. Eu quero um troféu em 3D. Vou pegar esse troféu, vou colocar ele aqui. Gente, essas linhas que eu coloquei aqui, elas não aparecem no post e é só para facilitar, mas se você quiser tirar não tem problema, tá. A hora que você estiver trabalhando no post, você vai ver que dá para ter noção da margem. Por exemplo, eu tô vindo aqui, a hora que eu chego na linha, ele aparece. Que mais que eu tenho aqui de informações? Elementos. Ah, legal, tinha uma ideia. Eu quero no meu post incluir uma foto, incluir um vídeo em molduras. Eu todo esse tipo de moldura significa que eu consigo incluir uma foto ou um vídeo dentro desse tipo de moldura. Então, ó, vou colocar aqui, deixa eu tirar o hobby. Esse aqui é meu perfil, então eu vou colocar aqui minha foto, vou colocar esse elemento, eu vou em uploads, deixa eu achar uma foto minha aqui. Eu tenho bastante conteúdo aqui de cliente e tudo, mas aqui. E aí eu vou jogar uma foto minha, só você clicar e ele automaticamente entra lá. Eh, quero colocar um celular. Ó, molduras, formas básicas, cinema, aqui, dispositivos. Eu quero ai, cadê, gente? Elementos, aqui. Eu quero colocar a imagem de um celular. Então eu vou por aqui. E aí, o celular, eu consigo pôr vídeos também. Então, ó, uploads. Da mesma forma que eu subi imagens, eu consigo subir vídeos, áudios. Tá, um vídeo meu. É a mesma coisa, só se ele tem som e tudo, eu só arrasto ele pra cá.
é importante você saber o seguinte, você vai fazer um carrossel, são vários posts desse tipo. Sempre que você for baixar a imagem que tem vídeo, você vai lá em compartilhar, baixar, você vai escolher a opção vídeo, aqui ó, vamos supor que aqui tenha mais uma parte, mais uma imagem. Então eu tenho aqui o card 1 e o card 2. Eu vou baixar, e aí eu vou escolher a página, só a página 1 para baixar. Porque se eu baixar a página 2, página 3, ele vai baixar tudo como um vídeo só. Então se eu baixar só a primeira como vídeo, ele vai fazer um card do carrossel ali do Instagram, ou um post único, mas que tenha esse vídeo dentro da minha arte, certo? Beleza, eu quero só deixar o hobby mesmo, cadê os elementos? Uploads, onde eu subi imagens, cadê o hobby BBB? Lembra, eu tinha feito isso aqui, opa. Porém, tá aquele B ali aparecendo, então eu venho em borracha, borracha de pixels, que é forma gratuita. Vou aumentar aqui a pincel, vou apagar, pronto. Vou arrumar aqui pra porque ó, se eu deixar aqui, vocês podem reparar que fica faltando algo na imagem. Agora, uma última informação importante. Quando a gente usa elemento, é importante a gente entender que esses elementos têm sombra. E como que a gente pode fazer? Existem 2 formas. A primeira é você vir na imagem que você fez, que você subiu, editar. Aí, em editar, deixa eu ver aqui onde tem sombra, você consegue escolher o tipo de sombra, então vou por aqui, sombra projetada. Tá vendo que ele vai aparecer um fundo ali. Eu posso ajustar para aumentar a sombra, diminuir a sombra. Eu quero deixar algo bem suave, ó, só para entender que é uma sombra. Posso fazer isso com todos. Editar, projetar. Não vou deixar ela tão, vou deixar ela mais suave, só para dar uma ideia ali de profundidade, mas sem mexer muito. Ops, não é borracha. É sombra. Editar, projetada. Ó, você vê que às vezes até diminui o tamanho da imagem, então, vamos diminuir um pouquinho a intensidade. E aí, nesse caso, você aumenta um pouquinho a imagem, porque quando mexe no tamanho das imagens, às vezes você precisa, quando você põe a sombra, ela mexe um pouquinho, você precisa mexer, certo? E aí, se eu vou salvar como um criativo normal ali no Instagram, eu venho lá em baixar, vou escolher se eu quero baixar todas. Se é um carrossel, eu tô fazendo lá 10 artes dessa aqui, uma delas tem vídeo. Aquela que tem vídeo eu vou baixar separada como vídeo, e essas aqui eu vou baixar como uma imagem PNG, que é melhor para uma imagem mais, de uma qualidade melhor. Vou clicar em baixar. Se eu usei elementos gratuitos, ele vai baixar normalmente, senão ele vai me cobrar. Não cobrar não, mas você não consegue baixar sem pagar. E aí eu tenho a imagem pronta, certo? É só um exemplo de como você pode começar a trabalhar os seus posts. Se vocês olharem ali no meu Instagram, eu tenho vários modelos diferentes, de vários tipos diferentes, alguns mais demorados, outros mais, fáceis. Quer ver? Deixa eu abrir um para vocês aqui. Por exemplo, um carrossel. Então, ó, aqui eu fiz usando vídeos. Então, esse primeiro card, eu trabalhei ele, baixei a imagem. Nesse segundo aqui, eu pus aquele elemento do vídeo, e aí eu baixei somente esse card como vídeo. Baixei como PGN normal, como vídeo. Fiz os textos, ó, vocês podem reparar que aqui eu respeito a margem de segurança. Não é margem de segurança, mas é uma margem para ficar fácil quem está lendo. E aí você vai trabalhando com os elementos que você tem, usando a criatividade, mas dá para começar por aí, certo? Esse foi o primeiro vídeo que eu tô fazendo nesse estilo. Me falem se você gostou, se foi útil para você, eh, curte, compartilha, comenta aqui ou me chama lá no direct se você tiver alguma dúvida que eu posso te ajudar, tá bom? É isso, meu nome é Tatiana Pellicer, meu perfil é o High Fives e eu aguardo vocês. Tchau.